Salve nação, saudação bonega, Rafa Renner aqui. E hoje viemos com uma polêmica do nosso antigo jogador Andrés Pereira. Após uma entrevista, ele falou sobre Paulo Souza, também o nosso antigo técnico, e vamos ver o que ele tem a declarar sobre isso. Vamos assistir junto, vai ser um debate do bate-pronto, diretor da Jovem Pan. Quem puder, rapaziada, ajudar, se inscrevendo, deixando o like, vai ajudar muito. Estamos sempre trazendo notícia do Mengão, do mais querido. Então, vamos lá. Mauro César Pereira, ontem tiveram duas entrevistas aí que repercutiram bastante. Teve o Marcos Braz, no nosso Reis da Resenha, lá no Rio de Janeiro. Fui lá pro Rio de Janeiro, o Vamp não pôde ir pro Rio, muita gente perguntou, ele não pôde ir, que ele tinha compromissos em São Paulo. E teve também uma entrevista do Andreas Pereira, foi pro Jogou Onde, da Ronaldo TV. E ele foi questionado sobre a relação com... Rapaziada, quem quiser ver esse corte do podcast do Marcos Braz, só deixar aí embaixo no comentário que eu vou ler, se vocês quiserem. Então deixa o like aí eu trago pra vocês. Com Paulo Souza, com o elenco rubro-negro. Alguns trechos eles foram mais enfáticos, a gente vai ler aqui, até pra gente debater o que você acha, o que a mesa acha sobre essas declarações do Andreas Pereira. Então pode colocar a arte aí no ar. Ele fala: tem tanta coisa que aconteceu, risos. Não sei explicar o que aconteceu, mas é diferente o jeito de pensar dele como técnico. E para mostrar pro grupo como tinha que jogar, eu senti desde o primeiro momento que não encaixou a ideia. Claro que como grupo não podemos desistir do cara. Falamos que iríamos tentar, mas não deu certo. Dava para ver nitidamente. Logo em seguida, ele fala sobre o sistema, né? Ele fala: o sistema 3-5-2, o Flamengo ganhando todos esses anos no 4-3-3. Ele chegou e trocou pro 3-5-2. Aí eu vejo o Everton Ribeiro de lateral esquerdo e penso: aí não, mano. Todos os jogadores experientes falavam: pô, alguma está acontecendo. Tentamos, mas tem uma hora que todo mundo falou que não dava mais. Estávamos dando soco contra a parede. O Davi, o Diego e o Felipe sempre falavam com a gente: vamos tentar de outra forma, não podemos desistir. Se a gente está ganhando os jogos e você não concorda, é uma coisa. Agora, se não está ganhando os jogos, não está aproveitando e está difícil, os caras começam a largar. Olha aí, ó. E aí ele ainda fala: ó, os caras começam a largar, é forte, hein? Quando o Dorival chegou, ele falou: Andreas, fica à vontade. Com o Paulo Souza, a gente ficava: aqui não pode fazer isso, ali pode fazer aquilo. Chega uma hora em que você fica travado. Você tem o seu instinto, que aprendeu a jogar bola e acaba travando. Os treinadores europeus têm mais isso de falar que não pode arriscar em tal lugar do campo. Mas o treinador sabe como falar com cada jogador e a forma. Não dá pra você chegar pro Marinho, que dribla bem e chuta bem, e falar: Marinho, vamos jogar 2 toques. Falar pra mim: pô, Andreas, joga 2 toques e não pode fazer passe arriscado. Aí é complicado. Dorival chegou e falou: fica à vontade, faz o que vocês se sentem bem. Ó, eu não tinha visto essa entrevista, tá aqui na pauta. Realmente declarações fortes do Andreas Pereira. A gente vai para um break aonde? Na rádio? A gente vai para um break na rádio Jovem Pan e vai debater esse assunto. Já já a gente está de volta na rádio, seguimos no YouTube. Então, ó, são declarações bem fortes, e já que ele falou aqui nessa entrevista tudo, eu sempre falei que tinha jogador que me falava que jogava fora de posição. Um deles era até o Andrés, que falava que ele não deixava ele chegar na frente, que ele gostava de finalizar, que ele gostava de chutar. E ele não deixava, ele não dava liberdade para isso. É uma declaração forte. O que falar sobre isso, Mauro? Eu acho impressionante o seguinte, né? Primeiro, a confissão que ele está fazendo ali, né? A gente falava aqui sobre a preguiça de parte do time na final do Carioca. Aquilo foi muito nítido, né? E ele está confessando isso. Ele está de largar. O que significa largar? Segundo, me espanta assim, um jogador formado na Europa ter tanto desconhecimento sobre o próprio trabalho. O Flamengo não jogava no sistema de jogo que ele está dizendo. O Flamengo não jogava no 3-5-2. O Flamengo defendia numa linha de 5, muitas vezes jogava na linha de 4.
É estranho ele falar que não podia chutar pro gol, porque ele fez o gol na virada no Fla-Flu, de fora da área, né? E ele fez o gol, ele chutou pro gol, ele chutava pro gol, ele conseguia chegar para chutar. O Everton Ribeiro não jogou de lateral esquerdo, jogou como numa linha de 5 do meio pelo lado esquerdo, no começo do trabalho, e o último jogo dele foi em março. Lembra até da data, 12 de março. Não, minto. O último jogo não. O jogo 12 de março foi com o Bangu, quando ele voltou para o meio. Ou seja, ele só jogou em fevereiro, comecinho de março, e o próprio técnico viu que não estava dando certo, não colocou mais. Já o Lázaro, que foi colocado na mesma função, deu certo. E o Flamengo vendeu agora por uma boa grana, né? Ou seja, ele se contradiz, ele acho que demonstra muito desconhecimento sobre o próprio funcionamento da equipe, o que me espanta para um jogador formado no futebol europeu. E lamento que o Flamengo não tenha como contratado o Paulo Souza antes, né, por ano passado, porque ele disse ali, né, não perder a bola, não pode errar aqui e ali. Se fosse o Paulo Souza, ele não perderia a bola que deu o título ao Palmeiras na Libertadores, né? Eu acho que o jogador que tem uma marca, como ele tem na passagem dele pelo Flamengo, não deveria falar nada sobre o clube. Ele não tem nada que falar do Flamengo. Segue sua vida aí, garoto, esquece o Flamengo, toca a tua bola e, sinceramente, porque... E o que ele fala é super contraditório. Claro que o Paulo Souza tem defeitos, cometeu erros, talvez dificuldade de relacionamento, mas o que ele fala não combina com o que acontecia no campo, né? E essa parte do largar é realmente uma palavra que dentro desse contexto, né, talvez não surpreenda, mas espanta, né? Porque parece uma confissão, tipo, eu entendi errado, bom, né? É o que eu consigo entender. Talvez ele possa explicar melhor no outro contexto, né? E assim, repito, ele cometeu o maior erro que o jogador cometeu com aquela camisa. É o maior erro da história do clube. Uma final internacional, ele perde uma bola dominada, né? E que gera o gol da derrota. Só isso, mais nada. É o maior erro da história do clube. Pode procurar, você não vai encontrar nenhuma falha com consequências tão duras para o clube, para a torcida e tudo mais. Aí, realmente, aí ele fala, o Paulo Souza não pode perder a bola aqui, não pode errar aqui. Então, se fosse o Paulo Souza... Não podia arriscar, passos mais arriscados. Talvez ele não perdesse a bola ali, né? E não tivesse acontecido o que aconteceu para a alegria do Palmeiras e para a tristeza do Flamengo, né? Eu até entendo, eu só discordo, Mauro, quando que Ronaldo, ele não poderia falar. Eu acho que o jogador tem que falar. Não, ele pode falar o que ele quiser. Eu quero dizer o seguinte, para mim, pouco importa o que ele fala ou não fala, mas já que está na pauta aqui, vou omitir. Óbvio. Eu acho relevante o que esse rapaz fala a respeito do Flamengo, mas acho que ele fala coisas que não combinam com a realidade. Mas é porque ele viveu coisas que estavam naquele grupo, né? E ele saiu. O jogador que está dentro ainda não fala. Quem entrevistou? Foi o Ronaldo TV. Quem que é o entrevistador? É o Ronaldo? Eu não vi. Que aí tem isso também, porque é aquela coisa. É a Ronaldo TV... É aqui o quadro... A pessoa que entrevistou tinha condições de contrapor. Vem cá, mas o time não jogava dessa maneira? Porque o Everton Ribeiro jogou até fevereiro. Jogou onde? Porque aquela coisa, entrevista boa, tem que ser com entrevistador bom. Entrevistador meia boca não adianta, porque não vai fazer as perguntas pertinentes. Aqui eu já coloquei umas 5 ou 6 perguntas que poderiam ter sido feitas. Mas se não estiver preparado, nem sei quem entrevistou, não vou perder meu tempo assistindo isso também. A gente está voltando aí, fazer. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, ainda falando aí sobre essa entrevista do Andreas Pereira para o quadro Jogou Onde? Da Ronaldo TV. A gente vai falar quem entrevistou, né? Porque o Andreas Pereira realmente fez desabafos aqui sobre o trabalho do Paulo Souza, sobre a situação do Paulo Souza, o Mauro dando aí a opinião dele. Vanderlei, você queria falar? Eu queria falar o seguinte, rápido, né? Queria só dizer que é aquela operação padrão que eu falei várias vezes aqui, todo mundo lembra, que tinha sido adotada pelo Flamengo com relação ao Paulo Souza. Era só uma questão de tempo... E iria para o espaço mesmo, ficou muito claro isso, pronto. E para fechar, ele deixou o Dorival numa situação difícil, né? Porque você viu o que ele falou? Qual é a orientação? Vocês fazem o que vocês quiserem. Fique à vontade. Fique à vontade. Que nós falamos aqui que ele chegou e não entrou em rota de colisão, ele foi comendo pelas beiradas, ele não tirou aquele grupinho, né, que todo mundo falava, ele teve paciência e aos poucos foi fazendo aquilo que ele queria lá. Então, tudo isso foi dito, mas a entrevista dele, ele deixa o Dorival numa situação desconfortável e confirma que foi adotada em algum momento, a palavra usada por ele, largamos, uma operação padrão. É isso. Aqui nós temos um ex-atleta, eu queria até depois ouvir o Vampetto sobre isso, mas a gente sente, pela experiência, né, ao longo desses anos todos, que jogador de bola, quando não vai com a cara do treinador, meu amigo, o empenho não é o mesmo. Então o Flamengo, depois da saída do Jorge Jesus, ele nunca jogou a mesma bola. E com um grupo praticamente igual. Não é um grupo igual, mas um grupo praticamente igual. Então passaram por lá o
Rogério Ceni, enfim, todos Domenech, os Domenech, Renato Gaúcho, Paulo Souza, todos os treinadores que passaram por lá, a gente não sentia, sei lá, vamos colocar aí, não largar, mas o mesmo apetite que a gente sentia dos jogadores do Flamengo quando eram dirigidos pelo Jorge Jesus. O apetite do time não era o mesmo. E eu acho que isso acontece no futebol. Eu não quero entrar na parte tática da questão, mas eu quero falar sobre esse aspecto apetite, gana, vontade, a aplicação do atleta durante um jogo. Eu não senti, depois da saída do Jorge Jesus...